dia 21, 15 horas, aqui no Centro Espírita. Como nós tivemos um galeto há pouco tempo, nós vamos fazer para as crianças que são das famílias cadastradas. Precisamos de brinquedos, precisamos de guloseimas, porque nós não sabemos se vamos conseguir arrecadar o número suficiente de brinquedos, então a gente vai priorizar as guloseimas. Tá? Se quiserem fazer alguma doação de dinheiro, só se dirigir à secretaria com a Sara, que é a nossa tesoureira, e ela vai direcionar a verba para onde vai necessitar para a festinha. Tá? Desde já eu agradeço, é importante toda a ação que a gente faz, a gente depende de todas as formiguinhas que puderem ajudar. Nós somos um trabalho voluntário e é muito importante isso. Como tem muitas festas, né, nós vamos priorizar as brincadeiras, vamos priorizar o contato com as crianças e, se não tiver presente, a gente vai dar as guloseimas para completar a festa. Tá? Vamos servir cachorro-quente e nega maluca com refrigerante. Então toda doação é bem-vinda. Tá? Muito obrigada. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Chico Xavier do Mundo Grande. Antes de começar o nosso Evangelho, antes de começar os trabalhos doutrinários, eu gostaria de lembrar os senhores e as senhoras para desligar o telefone ou pelo menos colocar o silencioso, para que não se atrapalhe quando a gente está lendo, quando a gente está na palestra, não atrapalhe quem está desenvolvendo o trabalho e quem está ao lado de vocês também tentando se concentrar. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer um comentário de uma dúvida recorrente que eu vejo na casa, inclusive com os trabalhadores. Essa aqui é a minha água fluidificada. É a água que eu trago aqui para fluidificar na casa e que durante a semana eu tomo. Essa
essa água para mim, para as questões que eu necessito, serve como remédio. O que não precisa fazer? Não precisa abrir a garrafa para os espíritos fluidificarem. A orientação do Dr. Bezerra de Menezes é que seja em garrafa clara. Daí perguntam por quê. Daí ele fala que se cair uma mosca fica mais fácil para ver, né? Eles não tomam um caldinho de mosca a semana inteira. Se eu for pegar a água para fluidificar, faz diferença se a água daqui da caixa d'água do Santo Espírito ou a água que eu trago de casa? Não faz diferença nenhuma. Por que a água fica fluidificada só porque eu venho aqui no Centro Espírita? Porque em ambiente preparado fica mais fácil para a espiritualidade superior trabalhar os fluidos salutares que são benéficos para nós. O que fica ruim para mim fazer que vai dificultar a espiritualidade superior fluidificar essa água? Orientação de Dr. Bezerra de Menezes. Em temperatura ambiente fica mais fácil a espiritualidade superior conduzir os fluidos salutares necessários à edificação e à emancipação de cada um. Então, água gelada não vai ser fluidificada. Acredito que é isso aí. Alguém mais tem alguma dúvida sobre água fluidificada? E a orientação em grupos de estudo, na via principal, não estou falando sempre, mas na via principal, a minha água fluidificada, quem manuseia aqui sou eu. Quem pega, quem bota no bolso, não me alcança ali, não. Eu deixo ela aqui na minha sacolinha e vou embora com ela, para não correr o risco de alguém que tiver com uma energia um pouco mais densa colocar perdendo o trabalho que a espiritualidade superior para em nosso benefício. Para o Evangelho de hoje, o nosso Evangelho de hoje está aí no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu tinha aberto um outro tema, mas ou é porque a espiritualidade queria muito que eu lesse isso aqui, ou porque o Evangelho ele já está um pouquinho gasto. Mas ele abriu aqui, a gente não fala que é o acaso, né? Porque o acaso não existe. Capítulo 15: é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? É uma pergunta. E o Espírito São Luís responde: um homem está agonizante, vítima de sofrimentos cruéis. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando o fim? Quem diria a vocês, quem daria a vocês o direito de pré-julgar as intenções de Deus? Não pode ele acompanhar um homem até a beira da morte, retirando dessa situação com o objetivo de fazer com que ele mude seus pensamentos? Mesmo sabendo que o momento final de um moribundo está próximo, ninguém pode dizer com certeza que sua hora derradeira chegou. A ciência já se enganou várias vezes nessas previsões. Sei bem que existem casos que podem ser considerados desesperadores, como existem aqueles em que não se tem nenhuma esperança de que o doente retornar à vida, mas no momento de dar o último suspiro, ele se reanima e recupera sua lucidez por alguns instantes. Pois bem, este momento de graça que é concebido ao Espírito poderá lhe ser muito importante. Ele pode ter muitos pensamentos no momento final de sua agonia, e um só instante de arrependimento poderá lhe poupar muitos sofrimentos. O materialista
que vê apenas o corpo e não leva em conta a existência da alma, não pode compreender estas coisas. O espírita, que sabe o que acontece após a morte, conhece o valor do último pensamento. Suavizem os últimos sofrimentos tanto quanto possível, mas abstenham-se de abreviar a vida, ainda que por 1 minuto, pois esse minuto poderá ser de arrependimento e perdão, poupando assim lágrimas no futuro. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre esse item? Eu acho que esse item foi bem esclarecedor, bem direto. A questão do abreviar a vida, aqui ele criminaliza, né? E coloca por que criminalizar a abreviação da vida. Eu como espírita, acredito que a gente não tem várias vidas, a gente tem uma vida mesmo, que saímos das mãos do Criador e reencarnamos em várias existências. E às vezes aquele finalzinho de existência serviria para dar um norte, para quando o espírito chegar lá no mundo espiritual, ele ter sido reconhecido o valor de toda aquela existência que ele teve. Então eu vou pedir para os senhores se colocarem de forma confortável em seus lugares, fechando os olhos, evocando a salutar imagem do nosso Mestre Jesus Cristo, que através das energias do Mestre Jesus Cristo, o nosso anjo da guarda, o anjo da guarda que cada um tem, consiga dar um sinal da sua presença, transmutando todos fluidos malsãos em fluidos sãos, trazendo paz e harmonia para o nosso coração, modificando o ar que respiramos, alterando cada molécula do nosso corpo, equilibrando. Com esse equilíbrio, rogamos com uma prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, ó Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelem para o seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos desejos de Jesus Cristo. Que assim seja. Passo a palavra para o nosso palestrante. Qual é o tema de hoje? Renovando atitudes. Renovando atitudes. Eu esqueci, eu pedi o livro emprestado e esqueceu. Eu o livro, era para estar aqui na minha frente. Pode vir aqui, pode falar um pouquinho mais alto, esse microfone vai ser só para a captação da gravação, mas tranquilo que todo mundo vai te ouvir. Isso, um pouquinho mais alto, mas tá bom.
Eu quero saudar os irmãos nessa noite com a doce paz do nosso Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, os irmãos me ouvem bem? Estão sem microfone? Lá no fundo também? Se não puder ouvir, venha mais para frente, por gentileza. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, agora sim. Capítulo 7, verso 7. Melhorou agora, né? É por isso que eu acredito no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nem microfone. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, Jesus diz: Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei a porta e ela se abrirá. Um pouquinho mais para frente, João 14, 12, Jesus nos diz: E tudo aquilo que tu pedir ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Então, de acordo com a nossa fé, nosso merecimento, meus amados, eu tenho certeza que nessa noite Deus vai derramar sobre as nossas vidas uma chuva de graça, uma chuva de bênção, e todos nós vamos sair daqui hoje ricamente, abundantemente, tremendamente abençoados por Deus. Sabe por quê, meus amores? Porque a fé remove montanhas. Amém? O tema que eu trago para os irmãos hoje é um livro que eu pedi emprestado, esse livro, fui buscar esse livro, arrumei esse livro e não trouxe. Renovando atitudes. E a irmã me disse: irmão José, então eu vou te dar 3: renovando atitudes, educando sentimentos e mais um outro. Leva todos, expõe lá para o público. E o José trouxe? Não trouxe. Misericórdia. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aos Coríntios, da cidade de Corinto, 2 cartas. E uma delas, no primeiro capítulo 13, o apóstolo Paulo fala da excelência do amor. Da excelência do amor. Olha que bonito que ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu soubesse todos os mistérios, mas se eu não tiver amor, não adianta. Ainda que eu desse os meus bens aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, mas se nisso não houver amor, também não adianta. O amor não se ira, o amor não se vinga, o amor não se ressente com o mal, o amor não se envaidece, o amor não vê seus próprios interesses. O apóstolo Paulo diz que o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. É a excelência do amor. Aí eu lembro de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás. Irmão Vitor, eu conto história, não veio para cá. Eu vi uma história, irmãos, que fala sobre a excelência do amor. Raquel, uma jovem Raquel, irmãos, ela fica órfã de mãe, aí com 5 anos de idade. E o pai se torna um pai solo, passa a cuidar Raquel, passa a criar Raquel. Era um homem simples, irmão Vitor, um homem simples, pobre, mas passa a cuidar Raquel, a criar Raquel com todo amor, com todo carinho, com todo esforço, com toda a renúncia, muitas vezes abrindo mão de si mesmo em benefício da filha, sabe? Sendo um bom exemplo para a filha, criando responsabilidade. Falar sendo um bom exemplo, né? Eu estou sempre dizendo para minhas filhas, irmãos. Outro dia eu estava construindo uma construção lá em casa, uma calçada. Sabe onde é que constar o cimento, irmão Vitor? Lá perto de casa está R$45. 45. Aí eu estou lutando para comprar cimento, mas lutando. Aí os rapazes fazendo serviço da prefeitura, fazendo serviço da prefeitura, e viram que eu estava trabalhando, fazendo uma obrinha lá em casa. Aí um dia chegou para mim meio assim, ó: escuta, estamos com cimento sobrando aí, a R$17 o saco. Irmãos, quem é que vai vender o cimento a R$17 o saco? Logo eu vi que o cimento não era deles. Eles estavam desviando o cimento do patrão. E a minha filha bem aqui do lado. Entendeu? Aí como é que eu vou comprar? Irmão Vitor, como é que eu vou comprar um cimento desviado do patrão? Irmão, você sabia que os nossos filhos, o primeiro modelo, exemplo e guia que eles têm são os pais.
Você sabia que 70% das pessoas que fumam e bebem, o vício começou aonde? Dentro de casa. Ó filho, estragou o isqueiro, acende cigarro pro pai no fogão. Ô filho, por favor, ó, serve um vinho pro pai, serve uma cerveja pro pai. Você sabia que 70% dos homens que batem nas mulheres viu o pai bater na mãe? Nós somos um modelo, um exemplo e o que é. E o pai de Raquel criava Raquel com todo amor e com todo carinho, com toda disciplina e procurando ser um bom exemplo para Raquel. Raquel crescia, ia crescendo, o pai investindo, cuidando, foi crescendo, mas conforme o tempo ia passando, meu amigo, Raquel foi mudando. Aquele amor, aquele carinho, aquele afeto foi desaparecendo. Quem tem aqui filhos, netos, quantas vezes o teu netinho, teu filho chegou para ti e disse assim, ó, eu vou te amar pro resto da minha vida. Às vezes filhos dizem, pai, eu vou te amar pro resto da minha vida, pai. Eu vou estar sempre contigo, pai. Eu nem sequer vou casar para estar contigo. E eu olhava e dizia assim, eu queria tanto acreditar nisso. E Raquel assim crescia, mas conforme o tempo ia passando, ia desenvolvendo um desamor em Raquel, um desinteresse em Raquel, uma ingratidão em Raquel. Raquel passava assim a reclamar de tudo que o pai fazia, nada dava bom. Eu não gostei desse quarto, eu não gostei dessa cama, eu não gostei desse roupeiro, eu não gostei dessa cortina, eu não gosto de arroz com galinha, eu não gosto de massa com linguiça, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto do teu arroz, tu não faz nada que presta. Sempre reclamando do pai, nada dava bom. E pior, Raquel tinha vergonha do pai, porque o pai tinha o rosto queimado. Deus o livre o pai ia buscar Raquel no colégio. E quando o pai ia buscar Raquel, o que Raquel fazia? Saía pela porta dos fundos. Sempre reclamando, nada dava bom, nunca dava bom, não gostava de nada, eu te odeio, diz ela. Pai, eu te odeio. Eu vejo duas coisas aqui, irmão Vitor. Primeiro, a ingratidão dos filhos para com os pais. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que fala da ingratidão dos filhos para com os pais. É isso que eu vejo. E outra coisa que eu vejo, irmãos, estudando a doutrina espírita, tu vai aprender que o espírito, ele passa a habitar aquele corpo. Cadê o professor que estava aqui, o Eduardo? Estava aqui? O Eduardo não fica aqui do lado de ajudar. O espírito, ele passa a ocupar aquele corpo no momento da fecundação. E a reencarnação se dá, se completa com 7 anos, Eduardo, mais ou menos? 8 anos? Por aí, irmãos. E aí, nos 11, 12 anos, o espírito já começa a mostrar o que ele é. É por isso que às vezes tu vê um adolescente, a maneira dele agir, tu não consegue acreditar que aquele menino, aquela menina de 14, 15 anos é a mesma quando tinha 5, 6 anos, que te abraçava e dizia assim, ó, eu vou te amar pro resto da minha vida, eu vou ficar contigo, eu vou te cuidar. Tu não consegue acreditar que é a mesma pessoa, mas é que conforme o tempo vai passando, o espírito, então, irmãos, ele vai mostrando aquilo que é. Você sabia que quase sempre nós reencarnamos no mesmo seio familiar? Se o irmão Vitor desencarnar, que vai demorar um pouco, eu espero. Deus que sabe. Cada um tem uma ficha, né? Cada um tem uma fichinha. Irmão, você sabia que quando a pessoa reencarna, ela entra numa fila, que é a fila da morte. Tu já nasceu, tu entra na fila da morte. Tu já está na fila. Com a senha na mão. É que nem quando tu vai no banco. Tu vai no banco, te dá uma senha, tu senta no banco, espera te chamar, pega o teu celular, fica ali no WhatsApp, TikTok, Facebook, mexer, a vida vai passando, tu com a senha na mão, até te chamar. Então todos nós, irmão, quando tu reencarna, a gente tem uma senha. Já pensou, mas eu estou me preparando para fazer uma palestra. De repente ele grita lá, ó, senha 322. Não, mas não é minha. A minha é 332, a 22 é do irmão Eduardo. E a dele. Irmãos, então nós sempre reencarnamos para o mesmo seio familiar. Há algumas exceções em que o irmão Vitor, a espiritualidade precisa dele numa missão em outro lugar. Ele não vai naquela família. Ou, algumas vezes, alguns espíritos não conseguem lugar e vêm naquela família ali. Uma vez uma senhora chegou
Uma senhora chegou para Chico Xavier e disse: Chico, eu estou com um drama, Chico, eu tenho uma filha, é um amor de pessoa, Chico. Pensa numa menina trabalhadora, caprichosa, respeitadora, que me ajuda, uma guria que não é namoradora, é da casa para o trabalho para casa, uma menina que estuda, sabe? Tu entra no quarto dela assim, aquele capricho, aquele brinco, diferente das minhas netas. Nossa, tu entra no quarto da minha neta, a impressão que tu entrou na Havana. Tu sai recolhendo, é copo aqui, é prato ali, é uma coisa aqui, tu olha embaixo da mesa, aquele monte de coisa, é pacotinho, vamos rechear aqui, por ali. Ela diz: Chico, a minha filha é a coisa mais linda do mundo, Chico. É uma princesa, Chico. Uma mulher delicada, educada, nunca roubou nenhum ano, é só elogio. Mas, Chico, ela está namorando o rapaz. Ela está gostando daquele rapaz, mas, Chico, eu não simpatizo com aquele rapaz, Chico. O guri não trabalha, o guri não estuda, passa o dia todo na ponta do beco, escutando funk, fumando maconha, e assim por diante. Mas ela é apaixonada. Nossa, você sabe a paixão, meu irmão Vitor? Parece que ela cega, ela anula a parte moral da pessoa. Que às vezes todo mundo está vendo que é um traste, que não presta, mas a pessoa apaixonada não vê. E todo mundo fala, mas ela não consegue perceber que a criatura é um traste. E ela diz: Chico, mas não é isso, ele é novo, tem recuperação. Mas Chico, eu não sei porquê, Chico, mas tem alguma coisa que eu não gosto daquele guri. Eu olho para ele e já me dá uma repulsa, sabe? Parece que repele, Chico. Nunca me fez nada na vida, mas tem alguma coisa que eu não gosto naquele rapaz. E eu não admito que ele namora minha filha. Não falo nada, mas não gosto dele. E aí o mentor espiritual do Chico disse: Chico, nem fala nada para ela. Mas sabe por que ela não gosta dele? Há 3 encarnações atrás ela tirou a vida dele. Há 2 encarnações atrás ela fez 3 abortos. Por 3 vezes ele veio e ela abortou. Mas ele tinha que vir. Então a espiritualidade encontrou uma maneira de colocar na família. Vai vir como gêmeos. Não adianta, irmãos. Quando tem que vir, a pessoa vem. Raquel cresceu. Por mais que o pai cuidasse, por mais que o pai orientasse, por mais que o pai procurasse ser um exemplo, sem beber, sem fumar, sem cheirar, ser um bom homem honesto, um homem honrado, não tinha gato na água, não tinha gato na luz, não tinha gato na internet, não tinha gato em nada. É difícil explicar, né? Me ofereceram o plano da Claro lá, todos os canais, mais Netflix, R$99. Aí apareceu um outro, apareceu o mesmo plano, TV Box, R$30. Mas a gente sabe que é pirata, que é um gato. Mas chega coçado, né? R$30, e o aparelho de graça ainda. Não, e vitalidade no aparelho. O senhor José se queimar, trocamos o seu aparelho. A metade do preço. Eu pensei assim: o que eu fiz, espírito? É por isso que Jesus falou que a porta é estreita, irmãos. Tu tem que estar te cuidando, vigiando, cuidando aqui, cuidando ali, renuncia aqui, renuncia ali, sai para cá, pula para lá. Não é fácil. Aí, irmãos, ela chegou e disse assim: ó, meu gosto disso, por mais que o pai cuidasse, por mais que o pai pudesse ser um bom exemplo, Raquel, devido às más companhias, caiu nos vícios. Primeiro foi um cigarrinho de maconha aqui, foi uma bebida ali, foi uma carreirinha de pó aqui, aí foi indo, e Raquel se torna uma dependente química. Largou o trabalho, largou o estudo, mal vinha em casa, quando vinha só para trocar de roupa, Raquel se tornou uma drogada de marca maior. Já nem parava mais dentro de casa. E em pouco tempo, irmão Vitor, Raquel já estava perambulando pelas ruas, na Cracolândia. Assim estava Raquel. Imagina, olha, irmãos, um amigo meu, pastor amigo meu, disse: José, as coisas às vezes nem sempre saem como a gente espera. Às vezes tu cria o filho com todo amor, com todo carinho. Tu procura ser um bom exemplo para o teu filho. Tu orienta desde pequeno o teu filho. Mas a última palavra, irmão Vitor, é dele. Quando alguém oferece um cigarro de maconha, não é tu que vai dizer não. É ele.
Quantas amigas picham uma carreira de cocaína em cima do carro? Quem vai dizer não é ela, não somos nós. Tu ensina o teu filho como viver, mas não tem como tu viver por ele. Às vezes não dá. Quantos filhos de espírito eu conheço desviados e por aí fora? Irmãos, eu fui criado na Assembleia de Deus. Na época que eu estava na escolinha dominical, se formou junto comigo, irmãos, adventistas, muitos e muitos jovens, centenas. Mas a metade também acabava se desviando no meio do caminho. E pais pastores, e Raquel se desvia. Raquel passa noites e noites na rua, fumando, bebendo, cheirando. E o pai, depois de Raquel se torna drogada, o pai não tem um dia de paz. Não tem uma noite que o pai consiga dormir, irmãos. Muitas vezes o pai deixava de dormir para procurar Raquel. Ia embaixo dos viadutos, ia na Cracolândia, ia nos albergues, ia nos abrigos. Muitas vezes ia nas bocas procurar Raquel. Qual é o pai que consegue ter paz, que consegue ter tranquilidade com um filho ou com uma filha perambulando pelas ruas? Cada vez que ele encontrava Raquel, ele olhava assim, não parecia nem de longe aquela menina bonita, formosa, estudiosa. Raquel estava virada, movido assim a um farrapo humano. Quem é que já andou pela Cracolândia? Lá em São Paulo tem uma e na Voluntários da Pátria tem outra. Quem não conhece, vai na Voluntários da Pátria. Você já foi na Cracolândia, já passou por lá? Quem levantou a mão? Já passou por lá? São Paulo. Em São Paulo? Sim. Terrível, né? São zumbis, né? E tem pessoas que estão ali há 10, 15 anos. Diz que a pior droga que tem é o crack, irmãos. É o pior, sabe por quê? Porque o efeito é rápido. É rápido. Tu fumou uma pedra de crack, em 2 minutos assim, dá aquele estouro. Um amigo meu que fumava crack me disse: José, tu quer saber o que é o crack? O crack ele tem o melhor da maconha, o melhor do rachixe, o melhor da cocaína, tudo junto. Aí tu fuma aquele crack, só que o efeito dele é 2 minutos. É por isso que tu vê um viciado em crack a noite toda. Ele pega a batedeira, vai e vende. Aí dali a 5 minutos ele volta com o ventilador. Dali a 5 minutos ele volta com o ferro elétrico. Daqui a 5 minutos o liquidificador. Daqui a 10 minutos a roupa do corpo. Daqui a 5 minutos o rancho da mãe. É a noite toda assim, porque o efeito é muito rápido. E dizem eles que é maravilhoso. Mas é muito rápido. É por isso que ele passa a noite toda caminhando para lá e para cá, vendendo tudo. E assim estava Raquel. E não tinha um dia que o pai não procurasse Raquel. Até que um dia o pai encontra Raquel. Era um morto. Era um zumbi. O pai vai e pega Raquel, traz para casa, interna Raquel em uma clínica muito cara. Irmãos, muitas vezes não sobrava dinheiro para o pai nem para comprar assim, ó, uma meia. Só quanto é que está uma internação numa clínica particular? Não baixa de R$1.600. Eu sei que nós temos um trabalho lá que encaminhamos dependentes clínicos para clínicas. As clínicas particulares, irmão Vitor, não baixa de R$1.800, as mais baratas. E o pai então interna Raquel. O pai que não ganhava 2.500, interna numa clínica por 1.400. O que sobrava para esse pai? Quase nada. Quase nada. É por isso que o apóstolo Paulo disse que o amor não vê os seus próprios interesses. O amor renuncia a si mesmo. O pai então interna Raquel numa clínica, 1.400 por mês. Raquel foi internada ali mais ou menos 11 meses, que é o tempo, irmãos. Não adianta internar 5, 6, 7 meses. É 11 meses. E até que Raquel sai, transformada, mudada, é uma outra moça. O pai então, investindo em Raquel, paga um curso na área da saúde, técnica de enfermagem. Raquel aceita e faz o curso. Raquel agora está mudada, está transformada, é uma outra moça, mas continua rebelde, continua desamorosa com o pai, irmãos. O pai então adoece, uma demência, um tipo de Alzheimer. O que é que Raquel faz? Raquel interna o pai numa casa de repouso, clandestina. Na verdade, a tia ali. O problema não é nem internar no reino, porque às vezes quem tem um parente doente
que precisa, às vezes o filho não pode cuidar do pai. Tem que trabalhar. É perigoso deixar sozinho em casa. Tem que colocar em algum lugar. Mas pelo menos que vai visitar. E Raquel nunca foi visitar. Sabe o que eu me lembro, irmão Eduardo? Nós tínhamos um grupo de visita e nós fomos no asilo Padre Cacique. E entrando no asilo Padre Cacique, tinha um senhor que ficava lá embaixo no fundo, sentado embaixo das árvores. E cada vez que entrava alguém, ele abanava assim, e nós íamos. E ele olhava assim: é tu, Moacir? Sabe? É tu, Moacir? Não. Aí a diretora me contou, disse: sabe o que aconteceu, José? Ele morava com um filho. Aí a sogra, mas só que a sogra dele não simpatizava com ele, porque ele tinha aquela doença que tem um pouquinho com a mão, mal de Parkinson. E aí a filha não tinha paciência com ele e disse para o marido: olha, ou eu ou teu pai aqui dentro. E sabe o que ele disse, pai? Pai, eu vou te colocar num lugar bonito, à vontade, com pessoas da tua idade. Mas pai, é por pouco tempo, pai. É só o tempo de eu fazer uma pecinha para ti no fundo. Tu vai ter o teu quarto, a tua televisão, as tuas coisas. Pai, é só 3 meses. É o tempo de 3 meses e eu vou lá te buscar. Irmão Eduardo, 8 anos se passou. E ele não foi buscar. E como ele já enxergava mal, cada um que entrava assim no portão do asilo, ele olhava assim e achava que era um asilo. E não era um asilo. Quando Deus chama Moisés lá no Monte Sinai, está lá em Levítico. Quando Deus chama Moisés no Monte Sinai, ele dá as tábuas para os 10 mandamentos para Moisés. E o 5º mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. Não discuta com o teu pai e com a tua mãe. Não fique de mal com o teu pai e com a tua mãe. Não bate boca com o teu pai e com a tua mãe. Não faça desaforo com o teu pai e com a tua mãe. Cuide do teu pai e com a mãe. Porque vai chegar uma certa hora, irmão Eduardo, que os nossos pais vão ser só nós. Quem é que vai para o médico? Quem vai marcar consulta? Quem vai buscar remédio? Quem vai dar banho? Quem vai trocar fralda? Quem vai trocar sonda? São os filhos. É por isso que o 5º mandamento é lá: honra o teu pai e a tua mãe. Sabe quem é que eu lembro? Agora eu vou falar, o Eduardo citou aqui, bem-aventurados aflitos. Jesus. Jesus estava pendurado na cruz, com sol de 40 graus, havia apanhado a noite toda, levou mais ou menos 14 tombos, a maioria com o rosto no chão, supercido vazado, um olho furado, os dentes quebrados, maxilar quebrado, o joelho esfolado, uma coroa com 74 espinhos, pendurado naquela cruz com sede, deram vinagre para ele tomar, e ele olha lá para baixo. Quem é que ele vê lá embaixo? Maria, a mãe dele. E ele olha para o lado, está o apóstolo João, e quem que ele diz para João? João, eis aí a tua mãe, João. E olha para Maria e disse: Maria, eis aí o teu filho. Ou seja, mesmo naquele momento terrível da vida de Jesus, ele ainda se preocupou com a sua mãe. Honrar pai e mãe. Mas Maria não estava sozinha aos pés da cruz, irmão Eduardo. Tinha uma outra mãe ali. Porque Jesus não estava sozinho na cruz. Ao lado Dimas e outro lado Simas, 2 irmãos, 2 ladrões. E lá embaixo, com o coração também despedaçado, a mãe de Dimas e Simas. Sabe por quê? Porque o amor é incondicional. Irmão Vitor, a criatura pode ser o que for, mas o pior, irmão. Pior, a mãe sempre vai amar. A mãe nunca vai desistir. Eu gosto de repetir isso, irmãos. Durante muitos anos eu visitei o presídio, quando era evangelista da Assembleia de Deus. E eles davam ficha de madrugada. Então tu ia de madrugada no presídio fazer visita, irmãos. Mês de agosto, 5 graus, frio, chuva. Tu via aquela fila de pessoas deitadas em frente ao presídio, aquele colchão imundo. De cada 10 pessoas deitadas ali, 8 eram o quê? Mães. A esposa desistiu. Os irmãos nunca foram. Os amigos não levavam um sabonete. Mas a mãe não desistia nunca. O amor de mãe, ele é incondicional. O amor de mãe é desprovido de todo qualquer interesse. Outro dia eu vi uma reportagem de um rapaz também drogado. Irmão Eduardo, ele roubava da própria mãe.
mas ele teve consciência que não devia fazer isso e foi morar numa praça, em frente à casa. Todos os dias, antes de trabalhar, a mãe pegava uma caneca de leite, café com leite, um pão com mortadela, bolonha. Você viu na parada mortadela, né, irmãos? Outro dia eu fui lá no bar, no Vitor, sabe? Pedi 4 reais mortadela, ela veio tanto assim, ó. Mas daquela pequenininha, aquela marca que fica a queimar na boca, sabe? Aquela assim. E a mãe pegou, todos os dias, ela levava um sanduíche e uma xícara de café com leite e uma muda de roupa para o filho na praça. O repórter perguntou: é o seu filho que está ali na praça, os drogados? É. E a senhora faz isso todos os dias? Todo dia, um sanduíche, um café e uma roupa assim, porque ela disse: o meu filho é drogado? É dependente químico? É. O meu filho roubou de mim? Roubou. Mas é o meu filho. O meu filho saiu dentro da minha casa, mas não saiu de dentro do meu coração. O amor de mãe é incondicional. Irmão Eduardo, e ali está Maria com o coração despedaçado, mas também está a mãe de Dimas e Simas. E agora o irmão Eduardo falou aqui que não devemos abreviar a vida de um moribundo. Agora vamos chegar aí. Eu não sei por quanto tempo aqueles ladrões estavam ali. Eu não sei quanto tempo de vida restava a eles. Mas Dimas, um deles, vendo a mãe lá embaixo, que criou com todo amor, com todo carinho, dando um exemplo a vida toda, que sofreu. Quando o filho vai preso, a mãe cumpre junto aquela pena. A mãe sofre junto, adoece junto. Dimas viu a mãe lá embaixo, com o coração despedaçado, porque ela não estava perdendo um filho, irmãos. Eram 2. Os 2 de uma vez só. Se para uma mãe já é terrível perder um filho, imagina os 2 de uma vez só. E a mãe com o coração despedaçado. Dimas olha a mãe, pensa em tudo que fez errado na vida, em todas as pessoas que roubou, que matou, que violentou. E aí veio, irmão Eduardo, aquele profundo arrependimento. O que ele tinha de vida, irmão Eduardo? 1 hora, 2 horas, 5 minutos? Veio então aquele profundo arrependimento. Ele pensa em tudo, olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus olha para Dimas e vê que o arrependimento é sincero e diz: Dimas, ainda hoje estará comigo no paraíso. Não digamos paraíso, irmão Eduardo, mas o arrependimento vai lhe poupar um grande sofrimento no grau. Então eu imagino, irmão, a alegria legal. Vocês viram, irmãos, como nós devemos abreviar a vida de ninguém. Dimas tinha o quê? 5 minutos? 10 minutos? Mas foi o suficiente uma renovação de atitudes. A mãe deve ter ficado feliz, o irmão Vitor, mas nem tanto, porque ali tinha um outro filho, coração endurecido e que não se arrependeu. Irmãos, uma coisa eu aprendi, irmãos, ó. Nós nunca devemos desistir de ninguém. Por pior que seja a pessoa, irmão Eduardo, por mais complicado que seja a pessoa, nunca desista de ninguém. Eu tive uma experiência na família, irmão Eduardo. Eu tinha uma irmã, irmãos, a minha irmã, ela era dependente química. E da pior maneira, usou arma de droga, cocaína. Quantas vezes eu internei minha irmã no hospital espírita? Quantas vezes eu fui lá na campo da Tuca, irmão Eduardo, na boca, pagar as dívidas dela? Quantas vezes eu fui lá buscar um fogão, alguma coisa que ela empenhou? Quantas vezes eu peguei ela e levei e internei? A minha irmã desenvolveu uma anemia profunda. Eu internei ela no hospital Vila Nova. Profunda anemia. E aí eu fui lá um dia, ela já estava quase um mês no Vila Nova, estava fazendo um procedimento na minha irmã. Terminaram o procedimento, eu fiquei sentado lá dela na cama, irmão Eduardo. E ela segurando a minha mão, dizendo assim, ó: Zé, fica mais um pouco, fica mais um pouquinho. E eu disse: Maristela, eu estou aqui, eu estou ao teu lado. E ela segurava a minha mão e disse: ela, fica mais um pouco, fica mais um pouquinho, não vai embora. Eu digo: mas eu não vou embora, eu estou aqui, fica mais um pouco. Eu digo: eu estou aqui, vou ficar. E ela adormeceu. Ela adormeceu e eu saí. Passei no 24 horas. Quando eu estou na Zenha, estou chegando na Zenha, o telefone toca. Eu atendi.
É o serviço social do hospital. O senhor José Luiz, sim. O senhor parente da Maristela, sim. Poderia vir aqui? Eu disse, acabei de sair daí. Poderia vir aqui? Eu estava indo. E eu cheguei lá, fui no serviço social, e ela me disse, lamentamos informar, mas a sua irmã acaba de morrer. E ela dizia, fica mais um pouquinho. Eu fiquei. Eu, por um bom tempo, me perguntei assim, será que eu poderia ter feito mais alguma coisa? Será que tinha mais alguma coisa que eu poderia ter feito? Poderia ter cuidado, poderia ter vigiado mais, poderia ter visitado mais? Será que eu fiz tudo o que eu podia fazer? Nunca desista de quem você ama. O pai de Raquel adoece. Raquel joga. A irmã do pai dela, tia, soube que Raquel atirou o pai no buraco, foi lá e pegou o pai. Trouxe para cuidar. A tia de Raquel começou a cuidar do irmão e disse, Raquel, teu pai estava tirado no buraco, eu fui lá e busquei ele. Raquel, teu pai está doente, tem pouco de vida, tempo de vida. Vem falar com teu pai, Raquel. Vem ver o teu pai, Raquel. E ela não ia, irmão Eduardo. E a tia chamava, vem, Raquel, não ia. Raquel, teu pai não vai te cobrar nada, Raquel. Teu pai não está bravo contigo, Raquel. Ele sente a tua falta, Raquel. Vem ver o teu pai. Até que um dia ela resolveu ir ver o pai. Mas ela demorou, irmão Eduardo. Era tarde demais. Chegando lá, o pai tinha desencarnado um dia antes. Aí a tia dela disse, Raquel, agora não adianta. Eu te chamei várias vezes. Teu pai sempre foi carinhoso contigo, Raquel. Sempre foi amoroso contigo, Raquel. Por que ele fez isso? Tu tinha vergonha do teu pai, não tinha, Raquel? Raquel, tu tinha vergonha do teu pai que o rosto queimado era pobre? Tu tinha vergonha da queimadura do rosto do teu pai, Raquel? Tinha. Então agora vou te contar. Eu não quis te contar, mas nem teu pai te contou, para não te constranger, mas agora vou te contar. Tu tinha mais ou menos 4 anos de idade. Tu teimou porque teimou que queria um iogurte. Noite fria, de inverno, chovendo. Teu pai disse que estava tudo fechado, mas eu quero iogurte, vai buscar o iogurte. Teu pai foi buscar o iogurte para ti, Raquel. Enquanto ele foi fazer uma coisa que não devia fazer, foi brincar com a vela. Teu pai sempre disse, não brinca com vela. Quando teu pai voltou, Raquel, com o iogurte na mão, embaixo de uma chuva, a casa estava pegando fogo. O teu pai conseguiu arrombar a porta e entrou, Raquel. Tu estava num cantinho atrás do berço, a casa pegando fogo. O teu pai te pegou no colo e atirou pela janela. Quando ele te atirou pela janela, a cortina caiu em cima do rosto do teu pai. Aquela marca de queimadura era marca de amor, marca de renúncia, marca de sacrifício. A tua vida custou uma marca no rosto do teu pai e tu te envergonhava disso. Irmão Eduardo, Raquel se sentiu tão arrependida, um remorso terrível, que foi um gatilho para Raquel voltar para as drogas. Raquel abandona tudo e volta para as drogas. Em um pouco tempo tem a vida debilitada. Em pouco tempo cai no buraco de novo. E não resiste ao uso de drogas e desencarna. Desencarna e passa um período onde, no umbral, já falou sobre o umbral, né? Aquela zona terrível de remorso, arrependimento. Irmãos, dizem a doutrina espírita que o maior sofrimento no umbral, irmãos, é o remorso, é o arrependimento, por aquelas coisas que eu não fiz e pelas coisas que eu fiz. E lá está Raquel, num terrível. Mas irmão José, ela não morreu? Morreu. E como é que ela estava no lugar? Porque a morte não existe. A vida continua. O corpo, como o irmão disse aqui, né? Nós não temos muitas vidas. Nós temos uma vida só, com várias existências. Então a vida continua. Nós somos espíritos imortais. Por coincidência, dia 2 do mês passado, dia dos finados, eu estava fazendo uma palestra exatamente sobre os finados. E no livro dos Espíritos, né, nós temos um capítulo que fala sobre os desencarnados. Os desencarnados gostam de celebrar? É claro que gostam. Gostam de prece? Gosto de oração.
Os desencarnados, Deus finado, mas eles vão ao cemitério? Muitos vão. Porque muitos são lembrados só naquele dia. Os desencarnados gostam das flores? Irmão Eduardo, até não é nem as flores. Não são nem as flores. Mas o sentimento que acompanham aquelas flores. Quer ver uma coisa? O irmão Eduardo, olha só como muitas vezes, irmãos, o valor de um presente, a importância de um presente, não está no preço, mas no sentimento. Quer ver uma coisa? O irmão Eduardo quer fazer um agrado para a esposa dele, né? Aí ele pensa, eu vou comprar uma caixinha de Ferreiro Rocher, mas está R$70. Aí vai no mercado Oliveira, tem a barrinha de chocolate que é 5, e como ele é pão duro, ele vai comprar uma barrinha de chocolate que é R$5. Aí ele chega para fazer um agrado para a esposa dele, né? Mas ele quer melhorar mais a tua, então. O que ele faz? Ele pega aquela barra de chocolate e ele vai embaixo do colchão, porque tem embalagem de presente. Por que o pobre tem essa mania, né? Tu levanta o colchão do pobre, o colchão, meu Eduardo, eu duvido que não tenha embalagem de presente ali. Aí o irmão Eduardo vai ali, pega uma embalagem, coloca ali dentro do papel de presente, e o que ele faz? Aí o irmão Eduardo compra a barrinha de chocolate, R$5, não compra Ferreiro Rocher, vai embaixo do colchão, pega uma embalagem de presente, coloca ali dentro, entrega para ela. Não, ele quer melhorar mais. E vai colocar embaixo do cabeceiro. Porque as mulheres, elas têm marido de noite, de afofar, de ajeitar. O homem não, o homem chega e se atira, até o controle se atira, já era, do jeito que está. E a mulher afofa. Ela vai afofar, vai ver aquele barulho, vai levantar o travesseiro. Aí está ali o presente. Vai fazer diferença para ela se é um Ferreiro Rocher ou uma barra? É claro que não. Sabe por quê, irmãos? Porque para ela o importante é os sentimentos que acompanham. Ela vai pensar assim, ó, que teve um momento no dia que o Eduardo lembrou dela. Ele pensou nela com amor, com carinho. Eu vou fazer uma surpresa para minha esposa. Ele não tinha muito dinheiro, mas ele comprou uma barrinha de chocolate. E mais do que isso, ele embalou. E mais do que isso, colocou embaixo do colchão. Então, irmãos, não são as flores, não. Mas são os sentimentos que acompanham aquelas flores. Quer ver uma coisa? As pessoas que passaram 35 anos aqui vão lembrar. Muito tempo para mim. A minha irmã fazia 15 anos, lá nos anos 70. 15 anos, nos anos 70. O meu irmão mais novo queria dar um presente para ela. O meu irmão mais novo queria dar um presente para ela. Ele tinha 6 anos, 5 anos. Sabe o que ele fez? Ele foi no armazém. Eu falei armazém? Falei armazém. Ele foi no armazém e comprou um chiclete ping-pong. Quem é que lembra o que vinha preso no chiclete ping-pong? Quem falou? Irmão, você comprou na mesma, né? Tem que ter cuidado. JH Santos, Incosul, a senhora andou por lá, né? Usou conga também, né, irmã? Usou até o quichute do irmão. Aí meu irmão comprou um chiclete que vinha 2 anéisinhos. Ele pegou aqueles 2 anéisinhos, colocou numa caixa de fósforo, pegou o papel de presente, embrulhou a caixa de fósforo, pegou a fita isolante do meu pai, embrulhou aquilo ali e deu de 15 anos para minha irmã. Sabe o que ela disse? De todos os presentes que eu ganhei, o que eu mais amei foi os chiclezinhos, os anéis de chiclezinhos. Sabe por quê, irmão Eduardo? Não era o valor, mas os sentimentos que vinham ali. E lá está Raquel, sofrendo no umbral, chorando e lamentando. Só que depois de um certo tempo, irmão Eduardo, o espírito, depois de muito chorar, de muito reclamar, de muito clamar, quando ele está pronto, ele é resgatado. E depois de não sei precisar quanto tempo está Raquel no umbral, chorando, lamentando, pedindo perdão, se arrependendo de todas as coisas erradas que fiz. Eu maltratei meu pai, eu destratei meu pai, eu fui ingrata para o meu pai, eu tinha vergonha do meu pai. Meu pai tão amoroso, tão dedicado, me criou com todo amor, com todo carinho. Meu pai renunciou a si mesmo em meu benefício. E eu renunciei, meu pai.
Quando ela estava pronta para receber auxílio, eis então que ela viu um movimento naquela zona umbralina. Movimento que ela via antes no lava-bola, meu Deus. Agora ela viu o movimento. Quando ela viu aquele movimento, ela olhou assim, ó. Eram os caravaneiros. Lá no umbral, naquela zona umbralina, volta e meia, tem uma equipe espiritual que resgata os espíritos arrependidos, aqueles que já merecem o resgate, aqueles que se arrependeram. E Raquel olha e se aproxima àquela equipe. E Raquel clama pedindo misericórdia, Senhor, me ajuda. E a equipe se aproxima de Raquel. Quem está à frente da equipe? Maria de Nazaré. E junto com a equipe tinha uma outra senhora, uma santa, chamada Rainha Isabel. Quem conhece a Rainha Isabel aqui? Rainha Isabel, no ano de 1800, era a Rainha Isabel. O marido importava trigo. E Isabel pegava trigo, fazia pão e levava para os pobres, para os negros na senzala. Alguém falou para o marido assim: a tua esposa está fazendo pão e dando para os pobres, para os negros, o trigo que paga caro. E ele disse: então tu segue a minha esposa. Se por acaso ela estiver alimentando os pobres, os negros, vai ser chicoteada. E um dia Isabel pega, faz os pães e está levando para os negros pobres. E o capataz do patrão vem atrás e diz: Isabel. E ela para: quem está levando aí, Isabel? Ela pensa e ora, o Senhor ainda pastor, e nada me faltará. E ela disse: não é nada, são rosas. Ah, é rosas? Então deixa eu ver. E ele pega e vira ela. Quando vira ela, o que ela tem abraçada? Rosas. Os pães viraram rosas. Rainha Isabel é a padroeira dos padeiros. Pois é, e junto com Maria está quem? Isabel. E como é que ela resgata os espíritos? Jogando flores. Jogando flores. E os espíritos, agora pronto, agarram as flores e são resgatados. E Raquel é resgatada. Quando Raquel vai subir naquele veículo, como é que é o nome do veículo? Eu esqueci. Isto. Quando Raquel vai subir na carruagem, alguém espicha a mão para puxar Raquel. Raquel pega aquela mão, sente aquele calor e olha. Quem está resgatando Raquel? O seu pai. Aquele destratado, humilhado, rejeitado. Aqueles que Raquel tinha vergonha. O pai puxa Raquel, abraça Raquel, beija Raquel e diz: eu te amo, meu filho. E para encurtar todo ele, a sua passa ligeiro tempo, o cara não consegue falar nada, meu lado. Raquel, então, irmãos, é levada para o hospital, para as colônias. Quem é que viu aqui o filme do nosso lar? Viram as colônias? Vocês viram primeiro? Irmãos, quando eu vi aquele, eu não sei se já contei com vocês, não sei, que eu faço, parece em vários lugares, eu acabo contando a mesma história no mesmo lugar. Quando eu vi aquele filme, irmãos, o nosso lar, a primeira vez, a vontade que eu tive de sair ali era morrer. Eu disse: Jesus, eu quero morrer, eu quero desencarnar agora, Senhor, eu quero ter um infarto agora. Irmãos, eu queria desencarnar e morrer ali na hora. De tão apaixonado que eu fiquei pelas colônias, eu desejei morrer, meu Vitor. Mas depois eu fiquei pensando assim, tinha 3 motivos que me tiraram a ideia da cabeça, irmão. Primeiro, eu tinha comprado nas Casas da Bahia, no cartão da minha esposa, uma máquina de lavar em 36 vezes. 36 vezes. A minha filha ia fazer 15 anos, eu prometi dançar valsa. Quer ensaiar a valsa? Sabe o que é dançar valsa? É um passinho pulinho. Um passinho pulinho, aprendi um passinho pulinho. Agora, o que me tirou da ideia de morrer foi o seguinte: quem me garante que se eu desencarnasse ali, eu iria para aquela colônia? Quem? O apóstolo João escrevendo o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: enganoso é o coração do homem. Raquel, então, é resgatada, conduzida às colônias. Por um bom tempo dorme, acorda, dorme, até que um dia ela desperta definitivamente. E ao seu lado, ao lado de Raquel, uma bela jovem, que Raquel olha. Irmão Eduardo sabia que
Quando nós estivemos do outro lado, parentes nossos que não participaram dessa encarnação, mas que tu chega lá em cima, tu botou o olho, tu lembra, de encarnações passadas, Raquel coloca o olho naquela jovem senhora, a mãe de Raquel. Agora está ali Raquel, com sua mãe e seu pai. Raquel já recuperada, arrependida, recebe a oportunidade, começa a estudar, começa a trabalhar. Raquel recebe a oportunidade de trabalhar no hospital, que recebe quem? Dependentes químicos. Irmãos, quando nós desencarnamos, só muda o estado. Tu deixa de estar encarnado e passa a estar desencarnado. Agora algumas coisas nos acompanham, irmão Vitor. A vontade de beber, a vontade de fumar, a vontade excessiva de outras coisas, os vícios nos acompanham, os amores nos acompanham, os desafetos e desamores nos acompanham. É por isso que Jesus disse, né? Te prepara enquanto está a caminho. A morte não nos modifica, irmãos. Nós continuamos as mesmas pessoas. E Raquel recebe a oportunidade agora de trabalhar com quem? Os dependentes químicos que estão chegando lá. Depois de um certo tempo, Raquel passa a estudar e passa a se preparar para uma nova reencarnação. E agora, focada e com o objetivo, com o compromisso de renovar o livro que eu não trouxe? O livro que eu não trouxe? Era para mostrar, agora no final aparece o livro. Renovar atitudes. Educar sentimentos. Irmãos, nunca é tarde. Lembra que o irmão Eduardo falou, bem-aventurados aflitos? Quanto tempo tinha Dimas, Simas naquela cruz? 1 hora? Meia hora? 5 minutos? 2 minutos? Não se sabe. A verdade é que ali ele teve uma renovação de atitudes. Irmão Eduardo, nunca é tarde para se tornar um trabalhador espírita. Nunca é tarde para vir para um grupo de estudo. Nunca é tarde para ser um obreiro. Nunca é tarde para mudar e uma transformação. Aquele arrependimento de Dimas no alto da cruz me custou anos de sofrimento. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade que me foi dada. Agradeço aí a atenção, o carinho e a paciência dos irmãos. Agradeço o apoio técnico do irmão Vitor e do irmão Eduardo. Que Jesus nos abençoe e que a Virgem Maria nos cubra com o seu manto sagrado. Amém? Os amigos a mais uma vez se sentarem de forma confortável em seus lugares para fazer uma higienização mental antes de passar por passe. Mais uma vez, evocando a visão do nosso Mestre Jesus Cristo, convidando o nosso Mestre e a nossa companhia. Porque a assistência dos espíritos superiores é constante, só que eles não se rebaixam para nos auxiliar. Nós que precisamos nos elevar para que eles nos alcancem. Então, para essa elevação de pensamento,
convido vocês a me acompanharem numa prece a Maria. Maria, bondosa Mãe Maria, Mãe de Jesus, Rainha dos Anjos, advogada da humanidade. Em qualquer processo de dor, nos dá as bênçãos compassivas da misericórdia e da esperança. Mãe de poder e bondade, socorre-nos nas necessidades, dai-nos os bálsamos reconfortantes na hora do desencarne, e livra-nos de tudo que possa ofendê-la. Vós que transformais os espinhos em flores, as trevas do caminho em clarões refulgentes de luz, ampara-nos em nossa caminhada, que teus anjos da paz nos deem a assistência e a coragem para nos mantermos na fé, vigiando e orando para não darmos acesso ao mal. Que os sentimentos de amor ao próximo brotem em nossos corações como sementes a germinar, elevando-se no espelho das tuas virtudes, para que nosso propósito de servir na seara divina não esmoreça. Bondosa Mãe, protegei-nos com tua bondade, fortalece-nos a esperança, desviando de nós os males materiais e espirituais que possam nos flagelar ou nos desviar do caminho evolutivo. Rosa mística de Nazaré, ajuda-nos a conquistar a paz, segundo os caminhos do amor e da fraternidade, tendo como luz a caridade. Dai-nos das tuas energias salutares paz e refazimento a todos nós, para que possamos perdoar e nos perdoar, sem reservar os tesouros do coração, conservando o sorriso e o orvalho da caridade no coração. Continuando com uma prece em louvor a Deus, quase que um desabafo. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas, olhava para o infinito e não te via, e pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava com a busca e prosseguia, tentava te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperançado e descrente. E na descrença te ofendi, e na ofensa tropecei, no tropeço caí. E na queda senti-me fraco, fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor, e com o amor eu vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar, doando alguma coisa muito recebi. E em recebendo senti-me feliz, e ao ser feliz encontrei a paz. E tendo a paz foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas, e sem procurar que foi que te encontrei. Que assim seja.